Aproveito e convido os irmãos a colocarem em pé para que possamos fazer uma leitura bíblica. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero ler com os irmãos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Quero ler o versículo 26 até o 32. Amém? Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim, irmãos: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmos, cada um tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas se faça tudo decentemente e com ordem. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos falado nos últimos 3 meses, já fazem 3 meses, sobre o Espírito Santo. E só dando uma recapitulada sobre aquilo que nós já falamos, nós começamos falando sobre a questão de poder aprender e como é importante saber disso. Por exemplo, se você é membro dessa igreja, teoricamente, você vai ter todas essas informações que foram passadas nesses 13 cultos. Teoricamente. Mas perceba, se eu não entendo que é necessário aprender, mesmo sabendo que o local que eu estou ensina algo que pode mudar minha vida, eu não participo, eu não desfruto. Então, a gente falou sobre, e uma das coisas que eu falei naquele dia foi, se você não entender o que é necessário fazer para aprender, vai acabar os estudos e você vai dizer, não sei nada. E alguém vai falar, você está numa igreja que não ensina nada, sendo que na verdade foi você que não aplicou o princípio do aprendizado para viver o que Deus tinha para você. Nós falamos também sobre a doutrina da Trindade, aonde dentro daquele culto nós tiramos a pessoa do Espírito Santo para falar dela, onde nós falamos do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós também falamos sobre a importância do Espírito Santo e a sua função. Nós falamos porque Deus deixou o Espírito Santo. Nós falamos quem pode receber o Espírito Santo, que foi uma divisão sobre 4 coisas: crer, se arrepender, batizar e praticar, que seria obedecer. Nós falamos o que seria o batismo com o Espírito Santo e qual a relação dele com o batismo nas águas. E nós começamos depois a falar sobre os dons espirituais, aonde nós já falamos de alguns, e aí nós falamos, dos dons de revelação, que são a sabedoria, a ciência e o discernimento de espírito. Nós falamos sobre os dons de poder, que era a fé, as curas e as maravilhas. E hoje nós vamos falar dos dons de elocução, que são esses que nós acabamos de ler: a profecia,
os dons de línguas e a interpretação de línguas. Vale nesse momento já dar uma lembrada dos irmãos que o ministério profético do Antigo Testamento, ele não tem mais como tinha naquele momento, nesses dias de hoje. Hoje todos nós podemos receber o dom da profecia, sendo que naquele período da lei existia os profetas, os sacerdotes, os profetas, era diferente como Deus agia e do que Deus age hoje. Então, para a gente poder se encaixar dentro do que estamos falando, a gente vai ter que entender uma coisa, e antes de falar alguma coisa sobre o que a gente vai entrar propriamente dito, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 1, para que eu possa lembrar os irmãos do que seria o Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, vamos ler do versículo 1, porque aí dá mais entendimento. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim, irmãos: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do evangelho que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi. Preste atenção nessa parte, por favor. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Entenda uma coisa: para que nós possamos ir avante e não haja em nós dúvidas, nós fazemos teologia para aprender métodos, para aprender princípios hermenêuticos de organizar as informações. Muitos irmãos aqui sabem a Bíblia, mas se você colocar ele aqui para falar, ele não consegue falar. Ele começa a falar em Gênesis, depois ele vai para Apocalipse, depois ele passa em Mateus, dá uma passada em Atos, vai lá no livro de Salmos, e quem está escutando ele diz: o que está sucedendo? O que ele quer dizer? Não é que ele não sabe a Bíblia, não é que ele não teve uma revelação, ele não tem um método. E a faculdade, as ciências, ela ajuda você a organizar na sua mente os métodos de como falar e de como ser útil dentro daquilo que Deus te falou. Por que hoje é tão importante uma faculdade? Porque antigamente, por natureza, se era mais inteligente, no sentido de um acompanhamento escolástico. Hoje não. Hoje mesmo na escola, nós somos menos inteligentes no sentido cultural, porque somos atacados por informações que não são verdadeiras, temos um déficit de atenção de 40% a mais na população por causa de um aparelho chamado celular, e dentro disso, nós ficamos com uma necessidade de ouvir Deus falar e expressar da forma correta que você possa entender. Por isso, não se esqueça que por mais que tenhamos métodos, hermenêuticas, exegese, o evangelho, ele é uma revelação. Você não precisa ter feito uma faculdade para compreender o evangelho, porque ele é uma revelação vinda de Cristo para mim e para você.
E dentro disso, Paulo vai trazer um texto, quando nós lemos, dizendo, quando vocês se reúnem, o culto não pode ser aquele culto frio. Ele diz, cada um tem uma coisa. Tem um que quer pregar, outro quer profetizar, outro tem revelação, outro quer cantar, mas se faça tudo com ordem e decência. O que ele está falando? Tudo tem o seu lugar. Nesse texto, Paulo não está falando da nossa vida na nossa casa. Nesse texto, Paulo não está falando da minha vida quando eu estou em transporte público. Não, ele está falando do meu comportamento dentro da igreja. Como eu devo me comportar aqui dentro? Como deve ser o fluir do Espírito Santo aqui dentro? Ele fala, olha, deve ter o Espírito Santo, ele deve agir, mas ele só pode agir se tiver ordem. Tanto que não tem proibição. Não tem dizendo, não pode. Está dizendo, não faça. É diferente. Uma coisa eu pedi para os irmãos, não faz isso. Uma coisa é dizer, pare de fazer isso. Não está escrito pare de falar em línguas, não está escrito pare de profetizar, não está escrito, mas está falando, faça-se tudo com ordem e com decência para edificação. Essa palavra edificação, ali é uma divisão entre casa e construir. Está falando de uma construção. Está dizendo que a vida espiritual, ela é uma construção. Quando você fala de construção, o que eu tenho que entender? Existe uma sequência. Não posso começar a construir do teto. Jesus compara a nossa vida com uma construção. Quando ele termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai dizer o quê? Quem ouve as minhas palavras, eu vou comparar com quem? Eu vou comparar com alguém que construiu uma casa. E só que um construiu na rocha, outro construiu na areia, e quando veio os ventos fortes, quando veio as dificuldades, ficou claro quem era o verdadeiro e quem era o falso. E nós temos vivido um tempo que muita gente tem vivido de forma aparente verdadeira. Quando chega a dificuldade, quando chega a luta, você vai percebendo que a pessoa não está firmada na rocha. Porque quem está firmado na rocha, não digo na igreja, não digo no cargo, na rocha. Por que muitos pastores caíram? Porque não estavam firmados na rocha, era no ministério. E aí o ministério falhou, o pastor falhou. A igreja caiu porque o pastor caiu. Por quê? A igreja estava firmada no pastor. Dentro desse contexto, eu e você temos que entender uma coisa: precisamos estar firmes na rocha. Se ele está dizendo que os dons espirituais é para edificar, ele está falando o seguinte: tem um trabalhar aqui. É preciso entender que não adianta chegar aqui com o telhado se não levantou parede. E alguém pode até falar, não, mas eu só tenho telhado. Então espere a vez de colocar o telhado. E nós vivemos num tempo que não temos também paciência. Vamos a um fast food, 5 minutos. Irritamos porque está demorando. Não fizemos nada, mas ficamos bravos porque chegamos e tinha que estar pronto. Isso acostumamos e queremos assim na vida espiritual. Muitas pessoas começaram um trilhar espiritual. Viveram 40 anos no pecado, chega na igreja em 2 dias, quer que Deus faça assim. Não é assim, é um percurso para moldar o caráter, para moldar a intenção, para ver e analisar o que Jesus vai dizer também sobre edificar. Qual é o homem que antes de edificar uma casa, não se senta a ver se tem como terminar? O que ele está falando? Que esse edificar é algo que é necessário ter dentro da nossa vida e dentro dos dons espirituais. E aí ele traz uma relação, vamos ler também, porque eu acho que vai fazer um complemento. Volta em 1 Coríntios 12. Vamos ler do 7. Deixa eu ver se vai do 7. Vamos ler do 1, para que os irmãos possam também se recordar bem. Acharam? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus,
que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros o dom de discernir o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O versículo 12. Porque assim como o corpo é e tem muitos membros, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo que, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. O que vai trazer Paulo nesse momento? A ideia que não se deve haver confusão, a ideia que Deus distribuirá os dons para o que for útil, de forma particular. Não adianta querer ficar se comparando, é particular para o que é útil, porque eu e você vê o que está davante os nossos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Às vezes você vê alguém e você fala, essa pessoa parece que... Porque tem gente, irmão, que para falar uma piada, ele é animado. Para fazer coisa errada, mas quando você manda ele falar alguma coisa de Deus, ele bloca. E a gente olhando às vezes a pessoa, a gente, esse daria um bom contador de histórias, e às vezes não. É só alguém que não tem. O Espírito é o mesmo, dando a cada um porque é útil. Mas aí ele vai dizer uma coisa que ele vai trazer sobre o corpo, que esse corpo, ele tem muitos membros, e esse corpo transforma a igreja. E dentro dessa igreja é derramados dons para a edificação dessa igreja. Dom não pode edificar a mim mesmo. Dom não pode edificar somente aqueles que estão em evidência, mas o dom, ele deve edificar. O que é edificar? Construir a igreja, que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça, que a igreja tenha uma capacidade de continuar de pé mediante todas as dificuldades. E quem é o cabeça dessa igreja? Cristo. É preciso se compreender para que você não fique pensando que às vezes o dom espiritual ele vai ser para alguns. E o dom de línguas, então, nós vamos chegar lá, é um dos dons que foi mais bagunçado, porque se transformou em uma demonstração da presença de Deus na vida de alguma pessoa. Você nunca viu alguém falando em línguas? No caso, eu já vi, mas é um outro assunto esse. Mas você nunca viu alguém falando em línguas e você diz, está cheio do diabo. Você naturalmente diz o quê? Está cheio de Deus, está recebendo. O vaso está recebendo. Mas é preciso ir um pouco avante e entender que vai dizer que nós somos reconhecidos não pelos dons, mas pelo fruto. E não é. Está falhando esse troço, né, irmãos? Está esquisito aí, vocês param de ouvir minha voz? Não, mas eu acho que, será que é o frio, o calor? Eu vou tirar dessa parte aqui, talvez seja isso. Estou suando bastante, aí fica molhando. Pode ser isso. Aí fica dando interferência. Então, voltamos aqui. Então é o seguinte, eu até esqueci o que eu estava falando, vocês ficam olhando para mim com esse olhar de... Se você for verificar o que a Bíblia diz, ninguém seria enganado. O problema é que tem gente dizendo que foi enganado por pastor, mas foi porque você não avaliou o que Jesus mandou você avaliar. Não é Deus que tem que avaliar, é você que tem que avaliar. Pelos frutos os conhecereis. Percebeu que ninguém vai para uma igreja por causa de Jesus, é sempre por causa do pastor daquela igreja? E não tem, entenda o que eu estou falando, tem uma questão nisso. Tem uma questão. Se é um pastor, você sabe, você não vai. Mas você não pode se aproximar de um pastor e endeusar o pastor e pensar que ele é Deus. É preciso fazer o seguinte, espera aí, ele vai ser reconhecido não pelo o dom, ele vai ser reconhecido pelo fruto. Aí como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo?
É pelo dom ou pelo fruto do Espírito Santo na minha vida? Amor, paciência, benignidade, autocontrole, temperança. Como eu sou reconhecido? E nós temos um tempo que ninguém é reconhecido pelo fruto. Todo mundo é reconhecido pelo dom. A gente ignora, a gente tem dificuldade de ver. Por exemplo, tem aqui alguns irmãos que são mais quietos. Alguém pode olhar e falar, esse irmão não é espiritual. Porque nós definimos que espiritual é quem grita. Ana, nós somos que nem o profeta. Olhamos para Ana e dizemos, a cachaceira. Olha a cachaceira. Porque nós estamos acostumados com essa impressão de alguém feliz, rindo. E às vezes não tem nada a ver. A espiritualidade verdadeira não é um ato corporal. Não é isso aqui, ó, né, que alguns fazem por aí assim que faz. E fica subindo a mão. Não é isso. Isso foi um homem que inventou. Não está escrito na Bíblia que ninguém fez isso. Quantas vezes você viu Paulo rodopiando, dando cavalinho de pau? Irmãos, não vou dizer que não é de Deus. Não é ensinamento bíblico. Porque a pessoa pode receber por falta de instrução. Você já sabia fazer alguma coisa, mas pela falta de instrução fez errado. E alguém disse, está fazendo errado. E eu queria muito que os irmãos, ao ler o texto, entendessem que tem coisa que nós estamos fazendo errado. E dentro da igreja, a profecia, os dons de línguas têm sido tratados de forma negligente, não só por nós, mas por tantos outros. E Deus quer que a gente possa ser instrumento dele nessa noite. E eu convido você a abaixar a sua cabeça e pensar um pouquinho e refletir. E aí abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, o verso 13. Vamos falar um pouquinho da profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Acharam? Olha o que diz o texto bíblico. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, escute o que? Mas o que profetiza fala aos homens. Ok, vamos parar aqui rapidinho. O que profetiza fala aos homens. O que significa profecia? Uma revelação vinda da parte de Deus para ser transmitida para os homens. Profecia é uma revelação que vem da parte de Deus para ser falada aos homens. E a profecia no culto tem um objetivo. Não é pôr medo, não é destruir, não é desanimar. Isso que eu falo para os irmãos. Não lemos. E quando lemos, falamos, não, mas eu não concordo. Mas está escrito. Olha o que vai dizer o texto. A profecia, ela fala aos homens. Vamos lá de novo? Deixa eu só voltar aqui. Olha o que diz lá. Para edificação, exortação e consolação. Qual o objetivo da profecia dentro de um culto? O que é edificação? É construir, já falamos disso. Edificar é construir. A profecia tem que gerar em quem escuta uma construção, algo que tem que ser feito, algo que tem que ser reparado. Quem escuta uma profecia diz, espera um pouquinho, o tijolo está no lugar errado, cadê o cimento? Está faltando ferro nessa obra, não fizeram as colunas direito. Meu irmão, pode construir de qualquer jeito? Lógico que pode. Pode usar os piores materiais? Lógico que pode. Todo mundo diz que tem que pôr coluna, eu não vou pôr. Eu sei fazer amarração. Tá bom, faça você. Na vida espiritual, faça como você quiser. Mas o conselho bíblico é que uma construção tem que ser feita sobre uma rocha. E a profecia tem um objetivo, fazer você entender. Ela tem que fazer a sua vida espiritual ser edificada, construída. É uma casa construindo. E parece que a profecia hoje em dia é mais para promover quem está falando do que quem está recebendo. Perceba que quem profetiza não tem nada a ver. Quando eu profetizo, nada é para mim, é tudo para quem eu estou profetizando. E hoje a pessoa profetiza e fica assim, ó. Eu fico olhando e falo, o que esse cara está fazendo? Entrega a palavra de Deus e para de graça. Só que o show pede isso. As pessoas se acostumaram a fazer um show pirotécnico. Aí o cara, para profetizar, ele tem que fazer isso aqui.
Aí todo mundo, eita que está cheio. Não está cheio, está fazendo cena. Porque o que Deus quer falar, você tem que entender. O que você entendeu? Me diga o que você entendeu. A profecia, ela tem que te edificar. Não se põe medo. Hoje está cheio de profeta aí querendo pôr medo no povo. Quando Deus falava, era dando direção. Era para o povo fazer o seguinte: ei, peraí, precisamos construir. E o texto está dizendo, uma profecia dentro de uma igreja, ela tem que gerar em você e em mim edificação. Só que a gente às vezes não entende. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vamos ler? Glória seja dada ao nome de Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, escute o que está escrito, como um sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, escute o que ele está falando, veja cada um como edifica sobre ele. O que ele está dizendo? O Senhor já colocou um fundamento, mas como você vai construir? Como você vai edificar? Preste atenção como você está edificando a sua vida espiritual. Qual que é a base dela? Irmãos, nós temos que orar, porque o Espírito Santo quer nos fazer construir, quer nos fazer crescer, quer nos fazer estar firmados. Você já entrou numa construção bem feita? Não dá gosto? Você fala, uxa, ó. Tem um irmão que mora numa casa aqui, quando eu fui à casa dele, não, porque eu estou falando da construção, em termos de construção, eu falei, nossa, que casa bem feita, para subir, a coluna que é feita, para a estrutura que é feita, o espaço que reservaram para você passear, a sala que fizeram, você pensa, a pessoa que fez isso aqui, olha, a parede, a tintura que tem, que é lisinha, parece uma pedra, eu não sei o que é aquilo, toda vez eu passo a mão quando eu vou, lisinha, eu falo, olha, ele nem precisa pintar, nem suja. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus quer fazer isso com você. Quem olhar para você, vê que você está sendo edificado, casa espiritual e morada do Espírito. Aí nós temos hoje que a profecia parece que dá mais medo do que tudo. Aí ele diz outra coisa, a profecia também ela deve edificar e exortar. A palavra exortar no sentido mais técnico e original seria colocar ao lado. Pastor Fernandes, vem cá. O que seria exortar? Eu vou exortar o Fernandes, hein? Pastor Fernandes, vou te exortar agora. Vamos comigo fazer visita. O que é isso? Estou exortando. Vem cá, vou pregar, fica do meu lado para você ver como eu estou pregando. Vou orar, vem comigo para você ver como eu estou orando. Isso é dizendo o seguinte, vamos, continua. A profecia tem que fazer ele sentir vontade de fazer o quê? Eu preciso ir para lá, eu preciso continuar. Agora se profetiza para dizer que ganhou o carro. Não, senta lá, obrigado pastor Fernandes. Ganhou o carro, o que é isso? Eu vejo uma chave de uma mansão na sua mão. Isso não é o objetivo da profecia. Só que nós preferimos isso. Aí exortar não é deixar ninguém triste, irmão. Não é ficar dando ralada. Dei uma exortada, falei a verdade. Não, isso não é exortar. Exortar é você dizer para o irmão, o Espírito Santo tem uma direção melhor para você. Quando você escuta a profecia, você fala o seguinte, Deus está me chamando para andar junto comigo, para me fazer ser alguém que continua. E aí ele diz outra coisa, a exortação, ela também vem acompanhada de consolação, que no original é desperta. A profecia faz o povo despertar. Lembra de um profeta que não queria entregar uma profecia? Por que ele não queria? Porque era inimigo dele. Quem Deus mandou ele entregar a profecia? Aí ele falou em si mesmo, se eu entrego a profecia, eles despertam. Porque a profecia edifica, a profecia exorta e a profecia consola. E se eles, escute isso aqui, se eles forem edificados, se eles forem exortados, e se eles despertarem, Deus vai perdoar eles. A profecia tem que fazer você voltar ao lugar que Deus quer, e não querer uma casa, um carro, um trabalho. Só que nós não estamos entendendo o papel da profecia.
É difícil quando você lê e sabe que está escrito e muitos ignoram. E aí, quando a gente fala sobre isso aqui, existe uma questão que seria proclamativa e preditiva. Não sei se você já ouviu isso. A profecia proclamativa e a profecia preditiva. O que seria isso, pastor? Porque Paulo, ele está falando de algo que é profético. Quando se fala de profecia, se diz que é uma revelação da parte de Deus. Os irmãos de Corinto estavam dando mais valor ao quê? Ao que todo mundo vê. Que era o quê? Falar em língua estranha. Aí Paulo chega e corta todo mundo. Falar em língua estranha é inferior a profetizar. A profecia é superior. O que ele estava falando? Que essa profecia é proclamativa. O que é proclamativa? Pega aí sua Bíblia comigo. Pega aí sua Bíblia comigo, vamos agir. Eu estou com calor sozinho aqui, vocês estão tudo quietinho para não suar? Vamos suar junto comigo, galera. Levante sua Bíblia. Isso é profecia proclamativa. É quando você prega o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui não tem questionamento. O que está escrito aqui não tem como você dizer que não é verdadeiro. Essa proclamação, ela tem que ser feita. Ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. E o Evangelho não se discute. O Evangelho ou crer ou não crer. Só que tem outra profecia, que é aquela que você recebe de Deus uma orientação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, que Gideão está malhando trigo. Juízes capítulo 6, 7 e 8. Depois você lê em casa. Eu vou fazer só um. Deus chega nele e diz: ó varão valoroso, o Senhor é contigo. O que ele diz? Figura-te. Como se diz italiano? Magare, é? Se Deus é comigo, por que eu estou assim? Olha o que está acontecendo. E o Senhor vai falando com ele, vai falando. Ele pega e faz o quê? Começa a fazer uma provinha, não é isso? Mas se é tu que estás falando comigo, a minha fé está um pouco abalada. Faz o lenço molhar hoje, depois faz a grama molhar amanhã. E ele está ainda dentro de uma situação meio que duvidando. Só que aí Deus manda ele lá no terreno do inimigo. E o inimigo começa a dizer: eu tive um sonho. Parece até o filme que eu assisto com meus filhos. Que um personagem diz: eu tive um sonho. Aí começa a dizer do sonho. E alguém diz: isso não é senão a espada de Gideão. Quando ele escuta aquilo, ele fala: sou eu mesmo. Quando Deus fala alguma coisa para você, que vai fazer você entender que é você, mesmo tendo as dificuldades, as limitações, Ele escolheu você. E todo mundo já sabe que Ele escolheu você, menos você. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos ler um texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente já estava lendo, mas vamos ler no capítulo de número 14. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Só para a gente poder entrar aqui num assunto mais... Olha o que diz lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala em... Escute uma coisa, quando a Bíblia fala mistérios, são segredos de Deus. Espera aí que eu vou chegar lá. Senão eu vou atropelar aqui e não vou conseguir falar o que eu quero. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, escute o que eu vou falar, porque isso aqui é importante. Edifica a rua, edifica a vizinhança, edifica a igreja. Paulo está tratando de um assunto no âmbito da igreja. A profecia, de novo ele diz, ela tem que fazer a edificação de uma igreja. E às vezes o que a gente vê é uma profecia que edifica só quem profetizou. Que traz medo, que traz raiva, que traz um sentimento que não vem da parte de Deus. Então você, quando for ler o texto, se recorde da proclamativa e da preditiva.
porque Deus não é Deus de confusão. E aí, tem uma coisa que eu queria só comentar rápido, Jeremias 23 e o 28, porque muitos irmãos às vezes estão confusos dentro da igreja. Olha o que ele vai dizer ali, irmãos. O profeta que tem um sonho, escute isso aqui, porque isso aqui é tipo uma aula didática. Um profeta que teve um sonho, conte o sonho. Para de inventar. O profeta que teve um sonho, conte o sonho. Não é profecia, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E aí ele faz a pergunta que deixa para você fazer uma comparação. Que tem a palha com o trigo? Ele está dizendo assim, por que vocês estão misturando as coisas? Se você sonhou, pare de falar que Deus... Não, eu tive um sonho. Só que aí eu quero pôr a carga em Deus. Se eu estou com a palavra, peraí, não, a palavra é de Deus, eu tenho que entregar ela com verdade. Muitos estão brincando com a vida espiritual. Muitos estão brincando com o dom de profecia. Dom de profecia virou hoje cartomante. Não existe mais isso. Deus pode usar você hoje com o dom de profecia e nunca mais usar você. Tem irmãos que já foram usados só uma vez com o dom de profecia, depois Deus não usou mais, porque é um dom, é dado para o que convém, é dado para edificar. Agora, porque Deus me usou uma vez aqui, agora eu vou estar lá em casa, você vai me ligar. Eu conto isso aqui, porque isso acontece sempre, né? Alguns até ficam... Uma irmã uma vez me ligou e falou assim, pastor, eu tive um sonho. Eu falei, tá bom. E a irmã começou a contar o sonho. E tinha uma situação normal do dia a dia. Acordei, fui para o trabalho. Pastor, eu tive um sonho que eu acordei, me levantei, escovei, desse jeito, escovei o dente. Eu estou contando em detalhes, não é isso, é outro assunto, senão se a pessoa estiver assistindo, ela vai falar que eu estou falando dela. Mas ninguém precisa saber. Estou inventando outra para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Estou fazendo uma alegoria. Escovei os dentes, fui para o trabalho, cheguei no trabalho, sentei na cadeira, fiz meu trabalho e voltei para casa. Eu falei, o que eu sonhei? Eu falei, sonhou que você trabalhou. Pronto. Mas Deus não está mostrando nada para o Senhor. Eu falei, não, não está mostrando nada. Da mesma forma que muitas vezes a pessoa conta um sonho e Deus mostra. Não sou eu que tenho o domínio da interpretação do sonho. Daniel recebe uma questão. O que ele diz? Eu tenho a resposta. Foi isso que ele disse? Não. Dá um tempinho? Eu sei quem tem. Só que eu preciso que ele fale para mim. Se ele falar para mim, aí eu conto para você. E as pessoas estão brincando hoje com dom. Acha que ele é proprietário. Aí começa o profeta, aí apelida-se profeta. Não existe mais profeta no Novo Testamento. Os profetas terminam em João Batista. Depois de João, não tem mais o ministério profético. Tem o dom de profecia, que Deus pode usar você hoje e não usar nunca mais, como pode usar você todo dia. Mas é dado a cada um como ele quer. Para o que convém. Para edificar a igreja. Para exortar a igreja. Para consolar a igreja. E não é isso que a gente tem visto. O dom de profecia tem virado uma brincadeira. Mas eu peço que os irmãos orem a Deus para que isso não aconteça conosco e que a gente não erre. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, dos 5 a 13 aí, mais ou menos, para ver se a gente pode partir para uma outra. Vai do 5, pega o 5 aí. 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que ele diz lá então, para a gente poder. 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser, olha o que ele está dizendo, a não ser que haja interpretação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? O que Paulo está dizendo, irmãos? Quem fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo, porque fala com Deus em... Agora me diga uma coisa aqui, porque aí a gente tem que
paragonar, como se diz em italiano, né? O orar em línguas estranhas é o seu espírito falando com Deus e recebendo de Deus mistérios que a sua mente não entende, mas que o seu corpo espiritual ele é edificado. Agora me diga, da onde saiu isso? Dá uma rajada de língua estranha. Se é o homem falando com Deus em mistério. Não tenho como eu chegar aqui, do nada, irmãos, é como vocês dizem aí em Minas, né? Do nada, né? Assim que diz em Minas, do nada. Isso, aí a pessoa, escute, porque isso aqui você tem que refletir. Estou aqui, vou dar uma rajada de língua estranha. Pá, 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 pá. Deu a rajada, aí depois volta e fala: olha o irmão como está sentado. Espera aí, você quer dizer que o seu espírito acabou de ter um contato, de receber uma mensagem do Deus Criador e desligou assim? É tipo um botão online, offline? Online, offline. Olha lá o irmão. Não existe isso. Quando você sentir a presença do Espírito, começar a falar em língua, você tem que se... Aqui nós vamos falar daqui a pouco. Temos que se controlar. Eu falo para você, tem que tomar um cuidado, porque eu não vou ficar, não tenho interpretação, só está eu aqui chorando, às vezes chorando, porque você está falando comigo, não é com você, eu vou fazer o quê? Só que eu vou ficar falando alto? Não preciso. Paulo diz, fica calado e fala consigo. Ele não proibiu. E ele não falou que eu não posso fazer isso em casa, ele falou na igreja. Ele está falando da igreja. Tem que ter ordem. No máximo, 3. E se tiver... intérprete. Se não tiver, é bom que esteja calado. Ele não proibiu, ele deu instrução. Por quê? Aí ele fala, porque se chegar alguém aqui, irmãos, agora, tiver todos nós aqui falando em língua estranha, a pessoa entra. Nós tínhamos um visitante esses dias que teve um momento aqui muito bonito, e alguns irmãos falaram em línguas. A pessoa pegou na mão da mulher, sem o marido, né? Falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É bruxaria? Porque não tem conhecimento. E Paulo está instruindo a igreja assim, na hora do culto tem que ter ordem, tem que ter decência. Porque pode entrar alguém que não vai entender o que vocês estão fazendo. E o Espírito, ele não pode deixar de edificar quem entrou aqui dentro. Por isso ele diz, fala consigo mesmo. Pode ficar no seu cantinho aqui, ó. Né? Tem irmãos que ficam assim, ó. Deixa lá. Já viram? Você fala, eita, o irmão está pegando fogo. Temos que aprender. Agora eu fico sempre me perguntando como alguém pode sentir a presença de Deus e subitamente voltar para o mundo normal. E não digo que você está fora de si, porque ele diz aqui que o espírito do homem está sujeito ao homem. Por isso que eu digo, quando eu sinto a presença eu perdo o controle. Não é Deus. Deus não tira o seu controle. O homem não perde o controle com o Espírito Santo. Ele se deixa ser controlado pelo Espírito Santo. Mas ele sabe o que está fazendo, ele sabe por que está fazendo. Quando acabou, eu nem me lembro, não era Deus. Aqui diz que o espírito do homem está sujeito ao homem. Se tem uma ideia de edificar, exortar e consolar, como pode ser usado por Deus e nem me lembrar do que Deus mandou eu falar? Pode ser que você não tenha capacidade de segurar a sua emoção. Aí você não presta atenção e você fica tão emocionado, começa a chorar. Não, escute, a profecia é feita para escutar, irmãos. Só que a gente tem visto que está bem difícil, não é isso? Porque aí vai dizer Romanos que a fé vem pelo quê? Pela língua estranha? Vem pela profecia, que seria a proclamação da palavra. Por isso que o Espírito Santo, Paulo está dizendo para os irmãos, ei, fale em línguas, tenha tudo isso aí. Mas em primeiro lugar, profecia proclamativa, ou você entende isso de forma muito clara, ou a preditiva. Deus pode aqui no nosso meio, como já fez várias vezes, vou te usar e tu vai fazer isso e vai fazer. A gente prega o quê? Glória a Deus. Nós não somos aqueles que duvidam dos dons atuais. Paulo diz o seguinte, quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Então não pode ser língua de homem, porque você só fala com Deus. Não é idioma, para quem diz que cessou.
Não cessou. Só que tem a ordem, tem a decência. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler o versículo de número 19, de 1 Coríntios 14, 19. Acharam? Todavia, eu antes quero falar na igreja, escute, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que, olha que exagero que ele vai usar, hein? Ele prefere 5 palavras do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aí no versículo 20 ele diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no entendimento. E a gente teria que ler mais esse versículo. Mas seja menino na malícia. Mas se sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: porque gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas não são sinais para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Outra coisa que a gente fica aí. A profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. A língua estranha, ela tem o seu objetivo desde que haja a interpretação. E tem uma coisa, quando você vai ler a parte mais hermenêutica do texto, quando diz interpretação, que seria remeneia, que seria hermenêutica. Quando diz o dom de interpretar, está dizendo que assim, é o dom de ouvir, compreender e transmitir. Por isso que eu e você temos que sempre entender. Quando ele fala o dom de interpretação de língua, está falando o seguinte: você escuta o que Deus falou, você é capaz de interpretar o que Deus falou, e você é capaz de transmitir da forma que Deus falou. Isso é o dom de interpretação de língua estranha. Da onde vem a origem da nossa hermenêutica, que é a capacidade de ler e transmitir o que se leu como está escrito. Só que nós muitas vezes ignoramos isso. Mas abra aí sua Bíblia, vamos ler um texto, para a gente finalizar um pouco mais. 14, vamos ler do 20 em diante, para a gente poder, já li o 21. Vamos ler a partir do 23, que é onde a gente parou, porque aí eu quero acabar hoje. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrar um indouto ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todo é convertido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficam manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. O que garante que Deus está entre nós, não é ficar todo mundo falando em línguas, é a profecia, seja ela tanto proclamativa como preditiva. E nós temos feito dessa vida uma coisa muito bagunçada. Se você está falando em língua estranha e tem a interpretação, a língua estranha se transforma em uma profecia. E aí, sendo uma profecia, ela vai fazer o que com a igreja? Exortar, consolar, vamos na ordem, né? Edificar, exortar e consolar. Então nós não podemos brincar com isso, irmãos. Guardemos no coração, guardemos essas aulas que a gente teve, esses cultos de ensinamento, e oremos para que o Espírito Santo venha sobre nós, e busquemos os dons, mas principalmente o de profecia, seja ela essa proclamativa ou preditiva, que Deus pode trazer para você coisas que nós não vimos. Todos nós sabemos aqui, todos já receberam uma profecia. Eu estou aqui hoje por causa de profecias, mas foi quando essas profecias? 24 anos atrás. Eu vivo hoje
o que eu ouvi que viveria 24 anos atrás. Esses dias eu estava indo para a Suíça e eu me lembrei de uma profecia que dizia dessa forma. Eu até falei para a Dani, ela falou: o que aconteceu? Porque aí você começa a chorar, né? Você não se... Ela falou: o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não estou me lembrando, você lembra? A irmã me disse assim: eu te vejo para lá e para cá, entrando e saindo, para lá e para cá, para lá e para cá. E às vezes por isso que eu falo para os irmãos, é maravilhoso viver isso. O corpo físico tem sua alimentação, mas a alma, ela fica regozijante. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa viver essa realidade e que você possa buscar o dom de profecia, que você possa buscar o dom de línguas estranhas e que você possa também buscar o dom da interpretação. Vamos ficar de pé? Olha o que diz lá no versículo, eu falei aqui, acabei não lendo, mas o 14:32, ele diz assim, ó: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando você vê alguém dizendo: eu perdo o controle, você já pode aconselhar, tá bom? Aconselha, fala: irmão, não está errado. Lê um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, porque, irmãos, Deus quer nos ajudar. Amém? Depois, se você perdeu, chega em casa, são quantas horas? 14 horas de ensino sobre o Espírito Santo. Dá para aprender alguma coisa, eu acho. Só você assistir de novo, tudo de novo, anotar, fazer pergunta. E que Deus abençoe os irmãos. E quarta-feira a gente começa uma nova etapa com um novo ensinamento. Amém? Vamos orar.